prender agora, assim, porque não adianta, como eu disse, não veio de um jeito. Eu vou dar algumas dicas que eu acho que seja importante vocês levarem em consideração, e óbvio que, consequentemente, isso vai compor um pouco do relatório, né? Eu vou usar essa primeira questão aqui, que já estava no Excel, né? Das duas questões que eu mandei. Vamos lá. Das duas questões que eu mandei, por que que eu vou apresentar primeiro essa? Porque na prova eu vou cobrar como tá lá na outra, que eu acho que é mais fácil, né? Questão não muda muita coisa, né? É o mesmo cálculo, mas questão de organização, certo? Porque particularmente eu não acho que essa coluna aqui seja necessária. Então, né, partindo dessa ideia, eu prefiro lá o outro que fica mais fácil de apresentar o que eu vou pedir na prova, tá? Então, oi, vamos falar. Uma coisa, esses menos que ficou aí na frente desses números, foi da formatação da tabela? Por que foi que ficou esse menos aí? E Isso quando aqui eu na horizontal? sim. Explica. Esse aqui? E tem um menos aí, ficou menos 47, menos É, 40, porque foi um decrescimento. porque teve outros resultados que eu fiz que ficou assim. Pronto, eu vou explicar, vou mostrar direitinho, tá? Porque, por exemplo, qual é o passo a passo, né, que eu aconselhei vocês para que fosse seguido, né? Pessoal, lembre-se, tá? Esta é a última aula antes da prova. Não silenciem, tá? Com dúvida, pelo amor de Deus, pergunta, tá? Então, não, não inventa moda, não, certo? Não deixa de perguntar. Então, a primeira coisa que eu pedi a vocês é que vocês calculassem essa análise. Vou marcando de vermelho, é para a gente saber simular que já foi respondendo, né? Que vocês respondessem primeiro o quê? Calculassem, perdão. Primeiro as análises verticais, tá? Muita atenção, eu vou dar algumas dicas aqui para coisas que vocês devem atentar, certo? Lembre-se sempre dos totais, tá? Isso aqui, pessoal, opa, segundo. Isso aqui, tem uma tonalidadezinha melhor, não? Isso aqui é muito importante, tá? Esses totais aqui faz você atentar para a representatividade geral, né, digamos assim, de cada conta, certo? Em especial, eu não marquei, eu peço perdão, vou marcar aqui na outra cor, para o total do que é circulante e o total do que é não circulante, tá? Então, primeira coisa que a gente fez foi calcular aqui a questão da análise vertical, 5%, 22%, 15, 18 e tal, que quando a gente somou, isso aqui deu 392 mil, né? Esse caso aqui representa 50%. Então, primeira informação que você já vai enxergar na empresa, ó. Inicialmente, ela começou dividida em quê? Em 50% de suas atividades, né, dentro dos seus bens e direitos, desculpa, no disponível circulante, né, e os outros 50, que é a soma desses aqui, ó, esse 1% aqui, com 32, com 14, com 3, né, vai representar esses 50% aqui, ó, 392 mil, que é o total do não circulante, que foi distribuído aqui nesses totais e subdistribuído aqui, ó, em imobilizado, em investimentos, né? E aqui em terrenos para venda e créditos de diretores, tá? Só para a gente conhecer cada questão. Fizemos esse mesmo procedimento aqui no ano seguinte, né? No ano 2, só que agora a gente tem um novo valor, né? A gente tem novos valores, perdão. A gente pode analisar, começar a analisar pelo total, né? Pela representatividade total. De cara, a gente já pode dizer que perceber aqui, é muito interessante vocês perceberem isso aqui, ó, que houve um aumento, né, de 2% nos bens e direitos, né, apresentados pela empresa. A gente tinha aí um total de 784 mil, né, foi para 100 mil, desculpa, perdão, foi para 800 mil, que isso significa um aumento, né, na análise horizontal de 2%. Então, primeira coisa que eu quero ressaltar para vocês, como é que a gente calculou essa análise horizontal? Essa daqui você já sabe, a vertical, né, nada mais é do que, 20.452 dividido por 800 mil, né, tá aqui, vezes 100, vai dar aqui 2,56. E o que a análise vertical representa? É a proporção que cada conta tem dentro do total do ativo. Exemplo, disponível, dinheiro em caixa,
né? Eu tinha 39.200, tá? Deixa eu criar uma coluna aqui, só para me fazer uma coisa aqui, ó. Igual a este, menos esse, para a gente poder ter uma exemplificação rapidinho. Vamos lá. Então, isso aqui é em reais, né? Uma variação em reais. Então, vamos lá. A gente tinha 39 mil, passou a ser 20 mil, né? Uma redução financeira de 18.748 reais. E representa o quê? Em percentuais, né? Isso aqui é só para vocês entenderem a diferença. Mas quando a gente pega isso aqui e aplica na fórmula, né? Que é o quê? É 20 mil menos 39.200. O resultado que é esse 18.748, dividido por 39.200, né? Que vezes 100 deu aqui menos 47,83. Aí você vai e me pergunta, Leandro, como ela ressaltou, por que deu menos? Porque houve uma retração, houve uma redução. A minha conta, dinheiro em caixa, né, dinheiro disponível, ela diminuiu. Ela tinha 39 mil, passou a ter agora, após um ano, passou a ter 20 mil. Então, significa que eu tenho uma reserva de caixa menor. Tá, beleza. Então, de quanto foi essa redução? Ah, foi uma redução de 48%. 48%. Tá? Só que a gente, diminuiu muito, 48% é muito. É muito. Óbvio que é. Vale ser ressaltado? Aí é que vem a graça da coisa. Alguns relatórios, e quando eu disse a vocês que citassem tudo, óbvio que é uma maneira de garantir que vocês tenham uma nota bacana, né? Que vocês tenham uma nota melhor. Mas vamos analisar a seguinte situação. Aqui, ó, redução de 47%. O que foi que aconteceu com minhas contas a receber? Minhas contas a receber, eu tinha 172 mil para receber, agora tenho 220, significa que eu vendi mais fiado, né? Sendo assim, um aumento, né, de contas a receber de 47 mil reais, que representa um aumento do ano 1 para o ano 2, um aumento de 27,5%. Beleza. Do mesmo jeito, a gente vem aqui e calcula os estoques. Meus estoques eram 117 mil, passaram a ser 67, eu tive uma redução nos meus estoques de 50 mil reais, que representa uma redução de 42%. Do mesmo jeito, outras contas que eu teria a receber eram 62 mil, agora diminuíram para 37, eu tenho menos contas a receber aqui nesse aspecto, né? A redução de 25 mil, que representa uma queda de 40%. E por último, aqui analisando o total do ativo, atenção, o total do ativo, que para mim é muito importante, do meu ativo circulante, desculpa, tá? O total do ativo circulante. Era 392 mil, passou a ser 345, certo? Houve uma redução de 46 mil, uma retração no meu ativo circulante de 12%. Só que vamos lá, beleza, professor, eu entendi o que é cada um, você citou o que é cada um, só que na vida real, eu citaria todos esses fatores, porque se você fosse citar todos os fatores, você diria o quê? Ó, a conta de, se eu fosse falar tudo, né? Eu vou falar aqui exagerado, tá, pessoal? Não é que vocês têm que falar igual, não. A conta disponível, no ano 1, apresentava uma proporção de 5% dentro do ativo, passou a representar, no ano 2, 2,56%, né? Valores fala quem quer, eu não sou a favor de falar valores, tem gente que é. Vou falar, né, por questão de representatividade. Havendo uma redução no disponível de 18 mil reais, 748, que representa uma redução do ano 1 para o ano 2 de 47,83%. Eu falei aqui muitíssimo detalhado, tá? Só que tem uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração na hora de falar de cada conta. Se a gente fosse analisar aqui, ó, prestar atenção só na análise horizontal, aí você diz assim, eu vou falar de quem? Aí eu vou falar de quem trouxe mais impacto para a empresa. Rapaz, quem trouxe mais impacto foi esse menos 47 e esse menos 42. Vou ressaltar eles dois, né? Só que, por incrível que pareça, né? Esse menos 47,83, ele representa pouquíssimo dentro de uma análise desse negócio. Aí você vai dizer, por que, professor? É uma redução tão grande, 47%. Por que ele representa pouco? Porque dentro do total, ele só representa quanto? 2,5%.
Então, você tem que ter cuidado com que tipo de valor você vai dar à informação. Você está falando de dinheiro em caixa. Dinheiro em caixa só representa 2,5% de uma empresa todinha. Então, assim, eu particularmente acho 2,5% muito pouco. Se a gente for destacar aqui quem representa pouco, vai ter ela, vai ter esse aqui, participações, você vê, vai ter marcas e patentes. Para você ver, são praticamente as três menores. Vou citar essa daqui também, que eu acho pequeno. Acho pequeno, tá? Deixa eu ver. Até 5% geralmente eu particularmente considero pequeno. Mas só para ressaltar. Então, essas aqui são contas que talvez nem mereçam destaque dentro de um relatório. Elas podem ser citadas superficialmente. Por quê? Por representarem pouco. Ah, então uma conta dessa, como é que você falaria? Eu falaria o seguinte: no disponível, hoje representa 2,5% do total do seu ativo, tendo como comparação ao ano anterior uma redução de 47,83%. Pronto. Falei, até demais, né? Talvez nem merecesse ser citado, porque eu particularmente considero essas contas aqui que eu marquei de pouca relevância. Ah, professor, então quem você considera relevante? Vamos lá. De um total de 50%, porque a gente sabe que a soma dessas quatro contas aqui dá 50%, quem é que se destaca? De cara, dá para a gente ver que quem se destaca é o colega aqui, duplicatas a receber, né? Então, essa conta aqui de duplicatas a receber, com certeza, ela deve ser citada e se possível, digamos assim, melhor analisada, né? Óbvio que aqui são só números, não dá pra gente fazer muita coisa, né? Mas com certeza recebe um destaque essa conta, porque de 43%, que é o total do meu ativo circulante, 27 é só ela, então ela é muita coisa. E em seguida vem aqui meus estoques. Então, no mínimo, citar muito bem elas duas, né? Dar destaque. Ah, como é que seria dar um destaque? É falar detalhadamente, né? Minhas contas, minhas duplicatas a receber representavam 22%, agora representam 27%, um aumento de R$ 47.520 nas minhas contas a receber, certo? Que isso representa um aumento de 27,55%. Aí, óbvio que se a gente fosse estudar, a gente vai estudar, né? O cálculo de índices em cima disso, a gente ia poder dizer o porquê ou como esses 27% gerariam um impacto na empresa. Isso é o próximo ponto da próxima unidade, né? Mas agora eu preciso que vocês entendam que ela é importante, que vocês ressaltem a importância dela, né? Que vocês deixem evidenciar todos os detalhes. Ah, professor, mas se eu não tenho que escolher, eu posso fazer isso com todas? Pode fazer isso com todas, sem problema. Você vai responder tudo do mesmo jeito. Só preciso que vocês entendam. E não deixem de citar os totais, que é muito importante. Então, aqui a gente vai citar também, né? Muitas vezes, pessoal, quando eu. Opa, desculpa. Eu faço essa análise visual e depois saio falando só do que eu considero importante. Por exemplo, o que eu estou marcando azul, considero importante, então eu vou falar, né? No mais, provavelmente eu não vou nem, né? Vai ser só um ponto de referência, certo? Mas isso aqui é só um jeito que eu gosto de fazer, tá? Pronto, aí vem, beleza, analisamos os disponíveis circulantes, né? O ativo circulante, tá? Essa, deixando evidenciado que deve ser destacado as duplicadas a receber, em sequência aqui o estoque, e houve uma redução nos estoques, tá? E dependendo da política da empresa, isso tanto pode ser bom como pode ser ruim. É bom quando você crê que existe menos dinheiro imobilizado. Quando você tem 117 mil imobilizado e passa a ter 67, no meu entendimento, é bom. Só que você trabalha com empresas que precisam de altos níveis de estoque, é ruim. É como eu disse, depende de cada negócio, tá? Então, deu para entender mais ou menos a lógica aqui, né? Quem não entender, pelo amor de Deus, pergunta, tá? Então, eu estou só marcando o que eu citaria, como eu citaria, porque a lógica é praticamente aplicada a todos, né? Do mesmo jeito. Então, a gente começa a analisar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo, aqui, foi. Todo ativo não circulante é composto por quem? O não circulante é composto por realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. São as quatro subdivisões de quem? Do ativo não circulante, tá? Então, aqui, professor, você não citou, chega, você não fez o cálculo da análise horizontal
aqui. Vou lhe explicar por quê. A conta está zerada, certo? Eu botei R$ 1 ali só para vocês entenderem que se eu fosse calcular, seria um aumento de 6 milhões de por cento. É sem noção falar assim, certo? Então, quando você recebe uma conta zerada como essa, você tem que fazer uma ressalva, um tipo de observação separada. Como assim um tipo de observação separada? Você tem uma coisa que é zero e agora é 60 mil. E representa... Foi o azul que eu estava botando. E representa, isso aqui, 7,53%. Não é pouco, mas também não é muito, nem é pouco, mas representa algo, são 60 mil. Na minha opinião, 7,5% é alguma coisa sim, né? Então, aqui, por exemplo, no caso de terrenos para venda, o que você vai citar, né, nesse caso que está aí zerado? Na conta terrenos para venda, no ano inicial, não havia nenhuma espécie não havia nenhum valor mensurado a mesmo. Sendo no ano 2, passando a ser R$ 60.200, você é obrigado a citar, né? Que representa 7,53% dentro do total do ativo da empresa. Então, assim, não tem como você falar de análise horizontal, porque não existe cálculo da análise horizontal. Tá? Não tem como você calcular, você não tem uma referência anterior. Então, você vai só dizer que não existia e passou a existir. Se fosse ao contrário, aí você diria, existia e passou a não existir, tá? Esse tipo de informação aí tem que ser citada, certo? Não citaria, como é que eu não citaria? Se isso aqui fosse 1%, 2, 3, eu ignoraria, provavelmente, tá? Crédito de diretores e outra, né? A gente sabe que terrenos para venda é o quê? É um dinheiro que você, é algo que você imobiliza, né? Você compra para que se tenha um lucro futuro, né? Então, isso aqui vale sim ser ressaltado, porque se a empresa estiver passando por problemas financeiros, isso aqui provavelmente vai ser uma válvula de escape, né? Quando a gente começar a calcular índice e ver que a empresa não tá legal não, vai tem que mexer em alguma coisa. Isso aí, com certeza, vai ser uma válvula de escape para a empresa, tá? Até que é uma coisa que se comprou para vender a longo prazo, provavelmente tendo um ganho, né? Exemplo aqui do que não citar, né? Exemplo, 3,3% é o quê? Créditos de diretores, né? É um dinheiro que os diretores da empresa devem à empresa. É como se eles tivessem feito antecipações, tá? Ah, professor, teve um aumento de 218%, é muita coisa, é muita coisa. Mas isso aqui representa quanto dentro da empresa? Somente 3%. Tá? Então, não adianta querer fazer um bicho em cima desses 218%, porque só representa 3,3%. Você pode até citar, houve um aumento, por exemplo, de 218% nos créditos, nos créditos de diretores, porém o mesmo só representa 3,3%. Pode até inferiorizar a conta, citar que houve um aumento sim, que vale uma observação sim, né, no caso, mas que representa pouco dentro do total, né? E aqui a gente tem a questão de uma situação também um pouco exagerada, né? Tem que ter cuidado aí com o que a gente vê, quer dizer que o realizava a longo prazo teve um aumento de 980%. Quando você escuta isso aqui, você assusta qualquer pessoa, né? Mas de fato você pode citar, mas não deixar de evidenciar, de deixar muito claro que a conta realizada a longo prazo representa 10%, né? Vale a pena citar? Sim, vale, porque a gente tem um aumento que é significativo de 10%, que é dado ao terrenos para venda, que você pode até citar, né, que ó, uma observação que, né, que até justifica, né, ó, a conta não, o grupo realizava a longo prazo, representava apenas 1% do total da empresa, passando hoje a representar 10,65%. Dado ao quê? Dado ao investimento realizado aonde? Em terrenos para venda, certo? Eu saí interligando a coisa. Você não precisa sair repetindo frase por frase. Você pode explicar tudo isso aqui assim, de um jeito diferente, né? Não precisa citar cada conta. Ó, no grupo de contas do realizava a longo prazo, ele representava apenas 1%, passou a representar 10%, né? Um aumento de 980% de um ano para o outro, certo? Levando em consideração a análise horizontal, tendo se destacado a conta referente a terrenos para venda, a qual não possuía valores investidos e hoje possui 7,53% do total do ativo. Falei sobre ela sem precisar
ser aquela coisa metódica repetitiva, tá? Aí aqui, até porque é muito interessante você prestar atenção no total de cada conta. O total dessa é 10%, o total dessa é 17%, o dessa é 26% e o dessa é 2,35. Então a gente já sabe que esse 2,35, a gente tá nem aí pro basquetebol com ela, né? A gente sabe também que essa 10 não é a principal coisa que gerou impacto. Onde é que está o maior impacto da empresa? Com certeza aqui, ó, investimentos em imobilizado. A gente tem 18% e tem 26% do total da empresa. Então, se você for escrever muito, deixe para falar de quem importa, né? É o conselho que eu digo. Se você for escrever pouco, desculpa. Se você for escrever pouco, deixe para falar de quem realmente importa, né? Então, vamos falar de investimento. Investimento, a gente teve uma redução no dinheiro, nos capitais, né, nos disponíveis investidos, de 43,42%, que equivale a R$ 108.920. Eu estou falando de várias formas para não obrigar vocês a criar um método de falar sempre do mesmo jeito, tá? Que representa R$ 108.920. Tendo em destaque uma redução para quem? Terrenos para futura utilização, que representou uma redução de 46% de um ano para o outro, e que esta tem representatividade de 16,63% no total do nosso ativo. Então, para nem se nem quiser falar em participação de outra empresa, nem precisa, é muito pouco, é irrisório, né? Então eu falaria, citaria dessa forma, né? E poderia justificar, né? Poderia dizer, a gente tinha na ideia aqui, a gente pode até criar uma história. Se você tinha terrenos que você pretendia utilizar, que esses terrenos totalizavam R$ 235.000 aqui, né? Os terrenos que eu pretendia utilizar totalizava R$ 235.000. E eu vendi praticamente metade do terreno, né? Porque ela equivalia a 30% da conta, hoje equivale a 15%, né? É praticamente metade, isso aqui, um pouco abaixo da metade, 235 para 125, 110 mil a diferença. Então a gente pode dizer o quê? Houve, né, uma desmobilização do capital, né, sendo preciso, ou, né, digamos assim, de reduzir esses terrenos que seriam aplicados ao negócio para que outros direitos pudessem ser, né, outras contas pudessem ser melhor, digamos assim, distribuídas. Quando você tira 100 mil daqui, você tem que descobrir para onde é que esses 100 mil foi. Dá para ver? Dá para ver no olho, para ser honesto, né? Mas isso aqui, o que eu vou fazer agora, pessoal, é costume, tá? Não é algo que você, é coincidência, mas é por conhecer as contas que eu posso citar isso aqui, ó. A gente tem, meu Deus, eu não escolho uma cor decente. Aqui, ó. A gente tem uma redução de dinheiro investido em terrenos, mas esse dinheiro foi investido em algum canto. Por coincidência, muito próximo, a gente tem um aumento aqui, ó, de R$ 108.000 aonde? Em imobilizado em andamento. O que é imobilizado em andamento? É algo que está em construção, em processamento, tá? É algo que você tira do imobilizado de verdade, né, que não tem como mexer, e ele passa a ser o quê? Em algo que está em processo. É como se você pegasse, tivesse vendido esses terrenos e hoje estivesse aplicando esse dinheiro em alguma máquina, em alguma construção, em algo que não estivesse pronto. Quando eu digo imobilizado em andamento, pessoal, eu me refiro a algo que está sendo construído, processado, para futuramente ser imobilizado, tá? Então, óbvio que isso aqui é um detalhe a mais que você só percebe se você for entender e conhecer a história do negócio. Eu estou supondo, né? Então, cabe a cada um se você vai falar isso ou não, mas eu não cobro isso porque eu não trabalho políticas e subjetividade dentro do negócio. Isso a gente só consegue ver no dia a dia, tá? Então, aqui o que, que a gente o que eu citaria? A redução de terrenos para utilização do negócio, né? Que meio que justifica todo o impacto ao redor dessa conta, tá? Aqui na frente a gente tem 26%, são contas aqui até próximas, né? Aqui a gente se vê obrigado a citar tudo, né? Pela relevância que cada um tem. Bens em operação, você vai dizer que houve uma redução de 10%, né? Ah, professor, eu falo que mudou de 12 para 10? Não, acho que nem precisa. Você só pode dizer que houve uma redução de 10% e hoje representa
10.000% dentro do total do meu ativo, né? E aqui também, a gente tem aqui já um aumento mais significativo, que é a questão que eu acabei de falar do imobilizado em andamento. Provavelmente são obras, né, ou reformas ou investimentos que estão sendo realizadas no negócio, onde vai se gerar um imobilizado após a conclusão dessa construção, ou seja lá do que for, tá? E você pode citar, sim, né, que houve um aumento de 90% de um ano para outro. Resumindo, foi lançado, foi jogado, foi aplicado muito dinheiro não, valores relevantes dentro da conta. Se a conta representava 14%, hoje representa 26%. Resumindo, um quarto da sua empresa está preso aqui, ó. Mas está preso de um jeito que não tem quem tire. Porque aqui são duas coisas que você não consegue mexer. Ó. Bens em operação. O que são bens em operação? São as máquinas que você está usando para sua empresa poder funcionar, por exemplo. E aqui a gente tem imobilizado em andamento. É uma espécie de construção, algo que está sendo processado. Então, são duas coisas que, se você quiser vender, você não tem como vender. Se você vender, sua empresa para. Entendeu? Então, é muito importante vocês frisarem que um quarto da sua empresa está presa aí, de verdade, amarradinha aqui, tá? Lembrando, em níveis avançados de relatório, né? Intangível, eu não vou nem, eu vou ignorar, eu vou fingir que não vi isso aqui, tá? Mas se você quiser dizer, houve uma leve redução nas marcas, na valorização das marcas e patentes. Pronto. Falou aí, já falou muito, foi até simpático, tá? Então, assim, professor, o que eu fiz não tem nada a ver com o que você fez. Não se preocupe. Hoje, o que eu estou fazendo aqui com vocês porque, assim, o que vocês fizeram, provavelmente o que vocês fizeram, é repetir o que tem lá na apostila, né? O que eu estou tentando fazer aqui agora é trazer para vocês um pouco de uma visão a mais, né? Uma visão subjetiva, diferenciada dentro dessas contas apresentadas, tá? No passivo, a gente vai dizer, cadê? Vem pra cá, rapaz. Agora foi. Né? Mesmo jeitinho, análise vertical do ano seguinte, né? A gente tem aqui, ó, o dividido fácil de dividir, ó. A passivo circulante, 30%, tá aqui, ó. 30% aí do ativo. Vou marcar um azul aqui que é mais legal. 30% é ativo, passivo circulante, 20% é passivo a longo prazo, né? Exigível a longo prazo, perdão, e 50% é dinheiro teu, né? Então, lembre-se de falar disso, tá, pessoal? O passivo é de onde vem o dinheiro, é a origem do dinheiro. De onde vem o seu dinheiro? 50%, para isso nesse ano 1, tá? 50% do teu bolso, tá aqui, capital social representa 40%, e 10% de lucros que você já tinha acumulado, né? 20% estão lhe financiando através de empréstimos e financiamentos de longo prazo, né? E 30%, isso aqui é a dor de cabeça de qualquer cristão. Por que isso aqui é dor de cabeça de qualquer cristão? Isso aqui é o que você tem que pagar, são suas obrigações de curto prazo. Isso aqui você tem que pagar, geralmente, em um menor período, né? Então, isso aqui sempre é a chave mestre que merece atenção, é a questão desse passivo circulante, tá? Então, ele fez aqui análise vertical, né? E a gente vai para a horizontal, que é para a gente entender o impacto de cada um. Primeiro, a gente pode analisar quanto representa hoje meu passivo circulante. Primeira coisa que você tem que falar, se você esquecer, você já perde um ponto, né? Eu tinha de dívidas de curto prazo 30%, hoje eu tenho 45%, então, obviamente, isso mostra um aumento, né? Ah, de quanto foi esse aumento? Você pode citar o valor se quiser, né? Ó. Só fazer aqui rapidão. Rápido. Oi. Oi. Pronto. Então, a gente pode dizer que houve um aumento de R$ 129.200 de contas a pagar a curto prazo, né? Que representa um aumento do ano 1 para o ano 2 de 55%. No meu entendimento, isso aqui é muito, mas é muito mesmo, tá, pessoal? Se você comparar o que você tem de conta a pagar hoje, quanto é que representa suas contas a pagar hoje? Está aqui, ó.
45%. Quanto é que você tem de contas a receber e dinheiro disponível hoje? Aqui, ó. Marcar, tá? Tem um índice que a gente vai calcular isso aqui, 43%. Então, você está vendo que eles estão muito próximos, ó. Muito, muito próximo, tá? Então, o que que isso significa? Ó, eu tenho a receber. O que é que tá dando essa diferença? Aqui, bateu. Eu tenho a receber 345 e tenho a pagar quanto? 364. Aí eu pergunto a vocês, né? Isso é bom ou é ruim para a empresa? Você acha que na situação que está aqui, a empresa tem condições de honrar suas dívidas ou não? O que vocês acham? Se você deve, hoje, 364 mil para pagar dentro de um ano, e tem para receber dentro de um ano, 345 mil, isso é bom ou é ruim? Óbvio, né? É evidente que é ruim. Aí você vai dizer, por quê, professor? Porque você tem mais conta para pagar do que para receber. É a primeira coisa que você vai falar. Ah, mas a gente tem aqui uns terrenos para venda. Beleza, a gente vai discutir isso lá na frente. Lá na frente a gente discute que isso aqui é bom. Isso aqui pode ser uma salvação. Mas hoje você pode gritar, certo? Deixar muito claro que houve um aumento drástico em suas contas a pagar de curto prazo, que hoje, se sua empresa fosse fechar, você não tinha capacidade, para sua empresa não quebrar dentro de um ano, você vai ter que procurar um método, uma forma de honrar esses compromissos aqui de 364 mil reais, certo? Sabendo que tem que contar que vai receber tudo isso. Você tem aqui, ó, 200, você tem aqui, ó, 20, desculpa, 27 com 4. Você tem 32% de conta a receber. Você tem que rezar para receber tudo e ainda não vai conseguir pagar o que você deve. Então, isso aí vai merecer atenção. Isso aí vai merecer um cuidado. Tá? Então, óbvio que a gente vai discutir isso mais na frente, mas você pode deixar claro aqui, tá? De cara, você pode deixar claro da seguinte forma, ó. As contas a pagar, o passivo circulante, que são todas essas contas aqui, ó. Empréstimo, financiamento, fornecedor, obrigações fiscais, obrigações trabalhistas e outras obrigações e provisões, representavam 30%. Hoje representam 45% das nossas obrigações, do meu passivo, representando um aumento de 55% de um ano para o outro. E é perceptível que hoje a gente não consegue honrar os nossos compromissos de curto prazo. Por quê? Porque eu tenho para pagar obrigações 364 e só tenho 345 para receber, certo? Você pode aí citar. Ah, professor, vamos entender a minha dívida. Vamos entender a sua dívida. Aonde foi que a macaxeira truou, né? A gente tem aqui, ó, de contas que aumentaram significativamente. De cara, a gente pode citar empréstimos e financiamentos, você pediu dinheiro emprestado, você só devia 39 mil ao banco, agora você deve 86, né? Então, isso representa 10% de toda a sua empresa, 10% você fazer como outro, você tinha só 5% de dívida a curto prazo, agora você tem 10%. Então, é um aumento alto? Sim, é um aumento alto, tá? Então, mas eu reduzi aqui fornecedores, ótimo, beleza. Se lembre que você diminuiu os fornecedores, porque o seu estoque também diminuiu. Lembrem-se disso, tá aqui a explicação, tá? Ó. Seu estoque reduziu em 42%, obviamente seus fornecedores deveriam diminuir também, e óbvio que diminuiu. Se isso aqui tivesse aumentado, aí, meu amigo, aí o cancão tá rapeando dentro dessa empresa, tá? Mas só para justificar, você pode associar a redução dos fornecedores à redução do volume de seus estoques, é natural. Então, você tinha 10% da sua empresa em fornecedor, de dívida fornecedor, hoje você só tem 2,5%. Ótimo, muito bom, isso aqui é um aspecto positivo, né? Só que dentro do cenário geral vai ser complicado, porque vem aqui provavelmente a grande pancada que a sua empresa sofreu. Dentro de suas contas a pagar, a maior delas é quem? A maior delas são as obrigações fiscais e previdenciárias, né? Você tinha apenas 3% da sua empresa de dívidas previdenciárias, agora você tem 18%, que representa um aumento de 516%, né? Você pegou uma conta que era de 23 mil e agora você deve 145 mil. Então, provavelmente foi o que aconteceu. Essa empresa não pagou, não cumpriu, não honrou com compromissos fiscais e previdenciários da sua empresa,
certo? Ele está devendo imposto, né? Resumindo a conversa, e tá aí a manga que deu, né? Imposto é uma conta de curto prazo, né? A gente já pode até adiantar a brincadeira, a gente só vai ter isso lá no próximo, na próxima unidade, mas de cara eu já ia sugerir isso aqui. Não, pô, pega esses 121 mil aí e divida até a alma disso aí. Porque hoje o governo permite, e aí você dividir até, se não me engano, 48 ou são 60 parcelas, dívidas fiscais, né? Então, é até fácil de resolver essa parada aqui, tá? Mas isso aí é outra brincadeira. Nesse momento, fica o alerta ligado, né? Para para esse enorme aumento, né? E é a maior das suas dívidas de curto prazo, né? Aqui a gente tem as obrigações trabalhistas, que também tiveram um aumento aí de representativo de 30%, né? Foi de mais 6%, é aquela história nem lá nem cá, né? Não sei se vale tanta atenção assim. E outras obrigações e possíveis provisões também. Você vê aqui que houve aumento de 54 para 64, é pouca coisa, talvez, mas talvez mereça ser citado. Essas duas aqui eu teria dúvida se citaria, porque eu ia fazer um alarde tão grande disso e disso que o resto ninguém ia nem olhar, né? Eu particularmente faria esse alarde, tá? Deu para entender mais ou menos o que preocupa aqui, né, no negócio. Então, uma coisa que agora eu vou deixar vocês responder. Não vou responder não, não vou nem fazer o drama da coisa, né? É, não circulante, passivo não circulante, empréstimos e financiamentos, que foram de 156 mil, representava 20%, agora só são 24 mil, né? Só representa 3% da sua empresa. Houve uma redução de contas a pagar, de empréstimos e financiamentos a pagar de longo prazo de 132 mil reais, uma queda de 84%. Aí eu pergunto a vocês, analisando tudo que a gente conversou até agora, tá? Isto é bom ou é ruim? Não tenham medo de errar. Não tenham medo de errar. Isso aqui é subjetivo. Eu tenho como provar que é bom e também tenho como provar que é ruim, tá? Então, só para me conhecer um pouco da opinião de vocês, baseado no que a gente conversou. Vocês acham que essa conta aqui, empréstimos e financiamentos a longo prazo, baseado no que a gente vem conversando, essa redução de 84% foi boa ou foi ruim? O que vocês acham? Ninguém falou disso nos relatórios, ninguém falou nada, zero. Eles nem prestaram atenção nessa conta. Meu povo, se ajude, meu povo. Ninguém quer sugerir nada. Ó, João, viu? Vou esperar, não vou falar não, a aula vai ficar parada aí até vocês falarem. Entendi, Aline. Aline, desculpa. Tem lógica sim, tá? Mas só para ressaltar, a resposta sua está correta se você fizer uma análise individual da conta, né? Que é isso que eu digo a você que só vem com o tempo, né? O que eu estou esperando aqui é uma coisa que eu não tenho nem como receber, porque é uma coisa que vem com o tempo. Tá certa a sua ideia? Tá certo. Cara, toda a conta é boa de se diminuir. Quem é que não quer diminuir suas contas? Não é verdade? É óbvio que é bom, óbvio que é maravilhoso, né? Você tirou de um ano para o outro, você reduziu de um ano para o outro 132 mil de conta com o banco. Isso é maravilhoso. Só que, ao mesmo tempo que você tirou esses 132 mil, para onde é que ele foi? Aí você fica pensando, tá, as minhas contas, o meu passivo, desculpa, perdão, o meu passivo, contas a pagar de longo prazo era 20%, foi para 3%.
Para onde é que essas contas a pagar foram? Tá mesmo aqui na sua frente, né, ó. Essa redução que a gente tem aqui, 20 menos 3, né, a gente poderia dizer 17. Não existe essa conta que eu tô falando aqui, tá? A gente pega esses 17, ele vem quase para aqui, em 15% que foi para curto prazo. Então, é como se acontecesse o quê? Você pagou ao banco as contas que você devia de longo prazo, tá? Que geralmente são elas que você deve manter, e aumentou as que vão lhe trazer um sufoco. Aqui, ó. A mesma conta empréstimo e financiamento, você aumentou ela onde? Em 120%, né? 47 mil reais aqui, né? No curto prazo. Então, assim, é bom essa redução? É ótimo, é maravilhoso. Concordo plenamente. Só que se você for associar, pensar nela, junto ao que vem acontecendo aqui na empresa, aí você vai dizer que a redução é interessante, porém preocupante. Por que preocupante? Porque as contas que estavam a longo prazo passaram a ser contas de curto prazo. Entendeu? Então, isso aqui é preocupante para qualquer negócio. É como eu digo a vocês: se vocês devem R$ 1.000, vocês preferem dever R$ 1.000 para pagar amanhã ou para pagar daqui a 6 meses? Vocês preferem dever 20 mil para pagar daqui a 2 meses ou para pagar daqui a um ano? Então, todo mundo vai concordar comigo que é melhor dever para pagar lá na frente. Então, uma das coisas que deveriam, que são opções, né, é você transformar essas contas aqui, principalmente essa aqui, dá para negociar com o governo, né, mas essas contas, fora ela, a mais significativa é empréstimo, seria renegociar esses empréstimos para tornar eles empréstimos de longo prazo, tá? Isso é uma dicasinha que com o tempo você, para quem for trabalhar na área, vai sentir isso aqui com mais facilidade, tá? Como eu digo, eu não exijo isso de vocês, eu só estou dando um toque aqui de interpretação dos números, tá? Mas sua visão tá certa sim. E a gente tem aqui por último o que é meu. Vamos lá, o que é meu? O que é meu aumentou ou diminuiu? Eu vou logo no total. Deixa eu ir no total. 50% da empresa era do meu bolso, agora 51% da empresa um aumento de 4,87%. É ótimo, né? Muito bom. Hum. Sim, com certeza. É porque é aquela história, você está pagando, né? Você tem que se lembrar que você está pagando, então tudo que você paga sai de algum canto, né? Então é preocupante, né? Tem que ver, você tem que ver que houveram reduções, sim, né? A gente tem um exemplo aqui, ó, do circulante, que diminuiu, né? A gente viu que o disponível diminuiu, estoque diminuiu, mas o estoque a gente conseguiu associar a fornecedor. Mas houve reduções sim, mas isso aqui é uma faca de dois gumes. Você, talvez a empresa tenha priorizado pagar o que estava para ser pago lá na frente e deixou de pagar o que era aperreio. Por exemplo, aqui, obrigações fiscais e previdenciárias, né? Tem que ter esse cuidado, sim. Então, para entender o patrimônio líquido, a gente teve uma redução nas reservas e lucros, né? Ele usou, ó, aqui, ó, um pouco do dinheiro sumindo também, ó. Dá até para ver aqui. A empresa, rapaz, tá aqui, olha, que chafurdo. Ó, a dor de cabeça aqui, ó. Nem tinha visto isso. Você tinha do teu bolso investido no negócio R$ 313.600, que equivale a 40% da empresa. E 10% dela era lucro, R$ 78.400. Beleza, show de bola. O que foi que aconteceu? De um ano para o outro, você teve que tirar do seu bolso e investir na empresa quanto? R$ 36.400. Algo aconteceu na empresa para que você tivesse que colocar dinheiro do seu bolso para a empresa não ter nenhuma espécie de dificuldade ou colapso. Ou então, esse 36.400 é isso aqui, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Imobilizado em andamento. Esses 36.400 provavelmente foi para lá. Por quê? Porque é uma espécie de obra, de reforma, né? Digamos assim, é uma coisa que está sendo trabalhada para a utilização futura da empresa. Então, provavelmente, esses 36.400 aqui você teve que colocar para poder tocar lá a evolução daquele imobilizado em andamento, né? Então, ela representa aí um aumento aí de 11,61%, né? Que agora o seu capital próprio passa a representar 44% do total da empresa, não é isso? Os lucros, você teve uma redução, provavelmente porque você teve que pegar, ó,
Você tinha 78 mil em reserva. Você tem 61, significa que você pegou esses 17 com 36, dá 40, 54 mil reais aqui, praticamente. Esses 54 mil que você tinha de reserva, mais o seu dinheiro, você jogou aonde? Aqui, ó. Você jogou dentro do ativo. E provavelmente, baseado na conta que mais aumentou, provavelmente esse dinheiro veio para aqui, certo? Para imobilizado em andamento. Provavelmente, isso aqui são simulações, tá? Ou foi para aí ou foi para aqui, ó. Terreninho aqui fechado, ó, 60 mil conto. Era zero e foi para 60 mil. É quase 60 mil isso aqui, ó. Certo? Então você pegou o dinheiro que você tinha no teu bolso e comprou um terreno, por exemplo. Tá? É uma explicação aqui para essas contas, né? É uma conexão, uma possível conexão entre essas contas. Então aqui você pode citar, né? Houve um aumento do patrimônio líquido, que representa um aumento de 4,87%, porém uma redução nas reservas de lucros de 17.300 reais, que equivale a uma redução de 22%, que hoje ocupa 7,6% do total da minha empresa, né? E o meu capital social houve um aumento aí de um ano para o outro de 11,6%, hoje representando 44% do meu negócio, tá? Deu para entender? Eu sei que é muita coisa, tá, pessoal? Eu sei que eu falo pra caramba, eu fim esticando muito a questão, até misturando com coisas que a gente só vai ver na próxima unidade, mas deu para entender o cenário atual dessa empresa hoje só no balanço, né? Deu para entender que ela passa pelo momento de mudança, né? Ela se perdeu um pouco nas contas a pagar, né? Nas contas de longo prazo se tornaram curtas de curto prazo. A gente vê que houve um aumento no imobilizado, né? O imobilizado representava o total dele, eu nem falei aqui, eu falei naquela hora, desculpa. Representava 50%, hoje representa 56%, é um aumento de 16% de um ano para o outro. Então, onde é que foi esse aumento? Principalmente aonde? Em terrenos para venda e, e imobilizado em andamento, né? Então, aqui. Na verdade, ali no capital social, a gente nunca diminui. Por que que a gente nunca diminui? É como se eu estivesse tirando da empresa o dinheiro que eu investi. Então, a gente não vai encontrar, certo? É raro, eu pelo menos, vou ser bem honesto, eu nunca vi, né, um exemplo onde o capital social diminui. É como se você estivesse retirando o dinheiro que você investiu. Não é comum, tá? Dentro da contabilidade não é comum. Geralmente o capital social ele só aumenta. Significa que você está pegando mais dinheiro e valorizando o seu negócio. Aumentar ele não quer dizer que seja ruim, mas também não quer dizer que é bom. Vai depender de quê? Do contexto geral. Se você analisar só o número, eu considero ruim. Se você analisar só isso aqui, ó, se você só analisar um pelo outro, eu considero ruim, né? Pô, eu já tinha isso aqui, ainda tive que botar mais dinheiro, pô, sacanagem. Eu acho ruim. Mas se você for analisar que a empresa passa por um momento de investimento, pelo momento de possível, uma tentativa de crescimento, Leandro, onde é que você tira que é uma tentativa de crescimento? Então você comprou o terreno para venda. Você não compra o terreno para venda se você não tiver folgado, para começo de conversa. Não é verdade? A segunda situação, você está investindo uma porrada, 15% do seu negócio está parado, amarrado, né? Sendo, ó, você já tem parado 10%, bens em operação. Você está aumentando aqui mais 15%. Óbvio que isso aqui vai aumentar, que você vai ter que investir mais, né, para continuar a obra, para ter um aumento no seu negócio. Então, aparentemente, a empresa passa por um momento de reestruturação no seu negócio, né, nos seus bens, nas suas máquinas, nos seus imóveis, nos seus veículos, nos seus equipamentos. Então, é aquela história, eu estou criando, né, simulando a situação, tá? É exatamente isso, exatamente. A gente não pode falar o que vai acontecer no ano seguinte, mas a gente pode falar o quê? O que aconteceu no ano passado e nesse. O que foi que aconteceu no ano passado e nesse? Aqui, ó, DRE. Vamos ver o que aconteceu na DRE? Deixa eu só pegar essa informação e botar mais próximo. Então, a gente tem aqui
a receita da empresa. Ó, Elina, como ali a gente ainda está em fase de desenvolvimento do negócio, a gente não pode dizer que esses investimentos já estão gerando lucros. Não pode, tá? Sem chance. Mas o que que a gente pode dizer? Ó? A receita líquida da minha empresa era 800 mil, passou a ser 980 mil. É um aumento de 22,5% no faturamento. Cara, isso aqui é muito, tá? É muito de verdade. Você dizer que aumentou 22% de faturamento é top de tudo, certo? Só que, se eu posso dizer que é top, baseado só nesse número, a gente tem ainda uma porrada de coisa para analisar, né? Para ver se realmente foi esse top todo aí, né? Mas vamos lá. A gente tem a seguinte informação: os custos. Se a sua receita aumenta, né, os custos tendem a aumentar também. Nesse caso aqui, preocupa um pouco, porque óbvio que o custo vai aumentar, mas é um custo que deveria aumentar proporcionalmente, né? Se o custo era de 58% nesse ano aqui, ó, no ano 1, deixa eu mostrar o que eu estou falando. O custo da minha mercadoria representava 58% de tudo que eu vendia, resumindo. De cada 100 reais que eu vendesse, 58 reais eu gastava de custo. Agora mudou. De cada 100 reais que você vende, você tem um custo de 66. Então, assim, a gente pode dizer, foi bom o aumento do faturamento? Foi ótimo. Beleza. Porém, já cabe uma observação, já cabe uma ressalva para isso aqui, que eu particularmente considero muito, muito alto. Você dizer que teve um aumento de 40% dos custos, cara, é muito pesado, certo? Então, você pode citar, nos custos de mercadorias vendidas, que representavam 58% do meu faturamento, agora representa 66%, um aumento de 40,45% ao ano passado. De cara, você pode citar, e vem aquelas observações que o consultor faz. Identificar o porquê, né, do aumento dos custos deste negócio. Ah, esse produto é o quê? Ah, isso aqui é uma empresa de alimento. Ah, o alimento aumenta? Alimento aumenta todo ano. Beleza. Mas 40%? Ah, foi devido à inflação, foi devido a não sei o quê, devido ao produto, as sementes que produzidas são compradas em dólar, aumentando o custo de produção, a energia aumentou, o combustível aumentou. Resumindo, você vai entender o porquê que o custo da mercadoria aumentou. E 40% é algo que requer, que exige, né, muita atenção. Do outro lado aqui, a gente pode dizer ó, que mesmo, olha que interessante, que mesmo tendo aumentado o faturamento, não foi tão bom assim. Ó, por quê? Eu tinha uma receita bruta de 46, 42, né? Agora eu tenho de 33. É uma redução. Então, pegando o que eu faturei, reduzindo o que eu tenho de custo, a minha empresa piorou, ela não melhorou. Eu vendi mais, mas minha empresa não melhorou. Ela teve uma queda, né, uma retração aí de 2,29%, tá? O que era representado em 42% de todo o meu faturamento, agora só representa 33%. E vamos pagar a conta. Aí vem as continhas bacanas da vida, né? Despesa com venda, despesas operacionais, desculpa, que são as despesas com venda, despesas administrativas, despesas financeiras e possíveis receitas financeiras. Aqui, pessoal, a gente tem de cara duas contas que eu tenho até, que a gente já disse, não precisa nem quebrar a cabeça, né? São contas que só representam 1 e 2%. Despesas e receitas financeiras. Ah, é um aumento de 4.310% das despesas financeiras. Meu filho só representa 1%. Não me faça raiva, não. Então, assim, para não perder tempo falando de contas talvez desnecessárias, isso aqui eu nem falaria. Então, aonde é que existe uma representatividade das minhas despesas? Está aqui, ó. 17% e 15%. De quem? Em vendas e. Desculpa, aí. Está aqui o nome, geral, e despesas administrativas, né? Despesas gerais e administrativas. Vale ressaltar que as despesas com vendas reduziram, né? Elas teve uma redução de 5%. Então, ela não nos trouxe dor de cabeça. O nosso setor comercial, vamos falar assim, merece palmas, né? Houve uma melhora no nosso setor comercial, porém o nosso setor administrativo teve um leve aumento de 2%. É só para citar.
se você for analisar direitinho, essas contas aqui não vão gerar tanto impacto, elas praticamente se mantiveram iguais, ou iguais não, muito próximas, né, ao ano passado. Eu não fiz aqui a contazinha da diferença financeira, mas tá aqui, ó, aqui é 10 mil e aqui são 3 mil de diferença, então é pouco. Mas tem que ser citado alguma coisa, se for para citar alguma coisa, cita esses dois. É, total das despesas operacionais, resumindo, no total das despesas nós ainda tivemos aqui uma redução, né, ó, que bom, né? Minhas despesas mesmo, e ressalte, vale ressaltar, mesmo com o aumento do faturamento da empresa, ainda assim houveram reduções nas despesas operacionais, nas despesas que estão associadas à produção, né, da atividade fim da coisa, certo? Então, lucro operacional era 2%, passou 1,76. Oxe, 4,87, que é isso aqui? Ah, tá, desculpa, perdão. Então, houve aqui um pequeno aumento porque houve faturamento, né? Houve aumento do faturamento, mas isso aqui não vai significar muita coisa. Aqui o lucro antes do imposto de renda, beleza, vai ser o mesmo número, ele não teve nenhum intervés aqui entre lucro operacional e antes do imposto de renda, que às vezes aparece uma coisinha ou outra. Aí pega o imposto você paga porque paga mesmo, não tem jeito, ela é proporcional, não vale nem a pena falar, e de fato chega agora a parte que interessa, né? Ao lucro do exercício. O lucro da empresa no ano 1 foi de R$ 13.940, que representa 1,7% de tudo que eu faturei. Então, de 800 mil que eu faturei, eu lucrei 1,74. E agora vem aqui a segunda etapa. Ah, meu faturamento aumentou, top de tudo, 980 mil. Ah, meu lucro aumentou? Aumentou, 14 mil reais. Mas, proporcionalmente, ele aumentou ou diminuiu? Ele diminuiu. Por que que ele diminuiu? A proporção do seu lucro, para cada 100 reais que você vendia, você ganhava R$ 1,74. Hoje, para cada 100 reais que você vende, você ganha quanto? R$ 1,49, tá? Então, muita atenção nisso aqui, certo? Porque a sua empresa pode dizer que teve um aumento no faturamento, sim, tá aqui, ó. Teve um aumento no lucro? Teve. Foi de 13 mil para 14 mil. Mas um aumento proporcional ao faturamento teve? Não, não teve. Houve uma redução. Para cada 100 reais você ganhava 1,74, hoje para cada 100 reais você ganha 1,49. Então, é fácil justificar isso aqui. A gente viu que a pancada está onde? No custo. Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, hoje a empresa vive um momento de crescimento, onde foi aqui evidenciado o aumento no seu faturamento, existem investimentos correntes na empresa, foram adquiridos terrenos, foram adquiridas máquinas, existe obra em andamento, a empresa passa por um processo de expansão, porém, estamos ganhando menos dinheiro. Por quê? Porque o fumo dessa empresa foi isso aqui, ó, os custos de mercadoria, que aumentaram 40%, tá? Não, Romeu Neto. Oi? Então, assim, se eu fosse resumir a história dessa empresa baseado no que eu vi agora, eu poderia dizer, cara, a empresa vive um momento de expansão, certo? Ela está investindo no crescimento da empresa. Falhou aonde? Falhou a partir do momento que ela teve uma redução no seu ativo circulante, porque ela investiu no seu imobilizado, beleza, isso é respeitável, 6%, dá para entender, tranquilo. Porém, a maior falha que ela vive hoje é o quê? Uma dívida exorbitante, né, bastante significativa, que teve um aumento absurdo em questões fiscais, né, da empresa, onde as suas dívidas de longo prazo praticamente se extinguiram. Ele não tem contas depois de um ano para acima de um ano. E essas contas foram praticamente transferidas para o circulante, onde houve um aumento de 54% nessas contas, certo? Houve investimento por parte do dono e uma retirada do lucro, onde esse dinheiro provavelmente foi investido lá nessa expansão que a empresa está vivendo, certo? Mesmo com todos esses processos e alterações, a empresa conseguiu aumentar o seu faturamento, conseguiu reduzir o que dá para citar, né? Conseguiu reduzir suas despesas operacionais relacionadas a vendas,
certo? Porém, sofreu ferrenhamente na mão dos fornecedores, ou seja lá quem for, né? O responsável, a gente não sabe, tem como saber, mas sofre ferrenhamente em relação a um aumento gigantesco de 40,45% nos custos do seu produto, que representa 66% de tudo que você fatura. Eu, resumidamente, eu falaria isso da empresa, tá? Deu para entender mais ou menos, pessoal, o cenário que essa empresa vive hoje? Ah, professor, não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. Não se preocupe, tá? O que eu estou fazendo aqui é detalhar para vocês a realidade dessa empresa. Se eu fosse fazer um resumo dessa empresa, eu faria assim. Então, não é que vocês têm que fazer igual, mas vocês têm que entender que existe um detalhe em cada conta, existe uma história por trás de cada conta, tá? Deixa eu parar essa gravação aqui, senão ela vai ficar gigante. Meu Deus, esqueci disso. Eu parei a coisa errada, né?